Boa noite aos irmãos. Vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Convido você a ficar de pé. Nós vamos fazer uma leitura simples, todos juntos, em um só versículo. Salmo 24, verso 1. Salmo 24, verso 1. Convido todos a lerem comigo. Vamos numa só voz. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e o que nele vive. Amém? Nós estamos nessa terra que Deus nos deu, nós estamos nesse mundo que o Senhor criou. E a criação junta, ela louva o nome do Senhor. Convidamos, nesse momento, você a se juntar ao coral da criação, soltar a sua voz, declarar que o Senhor é criador de todas as coisas, o Senhor é o Deus que criou o universo, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Vamos louvar ao Senhor, declarando que Ele é a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Mostra a todo aquele que tu amar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que tu amar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Os irmãos podem sentar nesse momento, chamar a irmã Bênia aqui à frente.
Meus irmãos, graça e paz. É com alegria que nós estamos em mais um momento especial de abertura de campanha de missões nacionais. E, como foi falado na semana passada, eu quero ver quem lembra o tema da campanha de missões desse ano. Ali tem uma pesca, né? Mas mesmo com a pesca, eu estou sentindo assim, bem fraquinho. Tenho certeza. Alguém aqui tomou café? Eu vou fazer primeiro com esse lado aqui, tá certo? Minha pátria. Vou fazer com esse lado, que eu acho que esse lado aqui tomou café. Esse lado. Nós devemos querer que a nossa nação, que o nosso país seja alcançado para Cristo, para Jesus, para que Ele possa fazer dessa nação uma verdadeira transformação no coração de cada pessoa desse povo do Brasil, não só de lábios. E com isso a campanha ela traz justamente esse desafio. Não é apenas um desafio de mais uma campanha, mas o desafio de nós entendermos que como cristãos nós não podemos ser acomodados, achar que está bom, achar que está confortável, porque Jesus ele nos ensina a amar ao próximo, mas o próximo não é aquele só que está ao seu lado, a sua família, o seu vizinho. Ele nos ensina a ir além, por meio da oração, por meio da contribuição, por meio de ir fazer o trabalho que ele nos ensinou e que ele nos ordenou a fazer. Então, essa campanha, ela fala justamente disso, existem ainda muitos locais que necessitam ser alcançados, e com o versículo que ele fala, e ainda há muitíssima terra para ser conquistada. Lá em Josué 13:1. Então, nós precisamos estar em oração. Eu não sei se vocês perceberam, ali tem um local onde as irmãs decoraram com muita alegria. Ali tem regiões do país, mas eu peço a vocês que não só olhem para essa decoração e saiam daqui achando bonito. Ali tem nome de missionários que estão no campo, em todo o Brasil, para fazer a obra do Senhor. Pessoas que estão ali dedicando as suas vidas para fazer esse cumprimento que diz que ainda há muitíssima terra para ser conquistada. Nós precisamos alcançar. Eu sei que nossas lutas são difíceis, nós sempre teremos trabalhos, coisas a fazer, mas nós não podemos esquecer o mandamento do Senhor e de pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos despertar, nós precisamos acordar. Você pode fazer onde você está, mas você pode fazer muito mais por meio da sua oração. E como abertura de campanha de missões nacionais, deve ser algo que deve movimentar toda a igreja. É nesse momento que eu convido a entrada das bandeiras, um momento de representação. Não vão estar todas as bandeiras, mas vai estar aqui sendo representada por todas as nossas organizações e também por todas as idades, homens, mulheres, crianças. Eu peço por gentileza que faça esse momento, que possam entrar as bandeiras.
nesse momento vocês podem ver a representação de homens, mulheres, crianças, meninos, meninas, jovens, meninas, alcançados pelo amor de Deus. Mas nós precisamos ter esse amor, olhando para eles e pensando naqueles que ainda não foram alcançados, naqueles que precisam ouvir de Jesus, que Ele veio para nos salvar, que Ele pode transformar. Só Ele pode transformar. Então, é nesse momento que eu peço a eles que eles possam recitar aqui o tema da campanha de missões, que diz: Minha pátria para Cristo. Agora vamos todos juntos. Minha pátria para Cristo. Certo? E nosso alvo esse ano está sendo mais de R$600. Nosso alvo para a campanha de missões esse ano é mais de R$600. Então, guarde no seu coração, não só esses estados representados aqui, nessas pequenas gravuras, mas procure esse mês estar orando por cada estado, orando pelo nosso país, orando por essa campanha e também pela questão de que nós possamos alcançar, né, esse alvo. E que esse alvo você coloque não como uma obrigação, mas você ore a Deus e pergunte a Ele que alvo você deve contribuir com essa campanha. Nós não devemos fazer as coisas só por um rito, né? Quando você entende o amor de Deus para com a sua vida, aquilo que Ele fez, você entende que não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. É muito mais do que isso. Então, nós estamos aqui também para dizer que nós estamos fazendo nossa abertura de campanha de missões, onde nós vamos estar ali, onde está o coração. Cada vez que nós atingirmos o alvo, vai estar ali sendo tirado e mostrado, né, quanto foi atingido, né? E no decorrer desse mês, nós estaremos fazendo também, mostrando os projetos que a Junta de Missões tem alcançado por meio desses investimentos. Investimento em vidas, investimento em famílias, investimento na transformação por meio, principalmente pelo amor de Deus. E nesse momento eu peço louvor para cantar, né, nossa campanha de missões. Fruto da graça, e por ela estamos em Deus. Nós cantamos na praça sobre a vida que Ele nos deu. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos para Jesus. Eu vou. Por Cristo continuar. Eu vou. Por Cristo vou avançar. De norte a sul faz brilhar em nós a sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. A voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos pra Jesus. Eu vou, por Cristo continuar.
Nesse momento, chamar o pastor aqui à frente. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém. Vocês não gostam não, né, dessas cadeiras da frente? Sempre é da metade para trás. Aí se a gente tirar essas 3 fileiras, viu, Gediel? Aí daqui a pouco a gente está lá na pista. Mas eu entendo, viu, meus irmãos? Quando eu congregava antes dessa igreja, na minha época de adolescência, na minha caminhada cristã, eu também só gostava de sentar nas últimas cadeiras, eram as mais disputadas, tá? Mas aqueles que estão chegando, tá bom? A gente tem alguns assentos aqui, essa fileira tá vaga, tá? Fiquem à vontade em nosso meio, tá? E gostaríamos de apresentar os nossos visitantes. Glauciene, acertei? Não. Vou fingir que não estão lendo, tá bom? Quem está visitando a primeira vez, levanta a mão para a gente facilitar. Pronto. Quem está próximo pode me ajudar. Eu sei que o David, a gente já conversou ali, seja bem-vindo, tá bom? E o nome das irmãs? Daníbia. Daníbia. É isso? Danívia. Ô, minha irmã, me perdoe, viu? Por conta de uma letra. Danívia. Agora acertei. Esqueço mais não, viu? Seja bem-vinda, tá? Juliette, seja bem-vinda, tá? Rafael, vocês já estiveram conosco, né? Em outros cultos. Sejam muito bem-vindos, casal. A irmã da ponta. Glauciane. Pronto. Glauciane e os demais, sejam muito bem-vindos ao nosso meio. Como a nossa igreja diz aos visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vou colocar vocês para apresentar os visitantes, viu? Qualquer domingo desse, para vocês verem o desafio que é, tá certo? Mas faz parte e a gente agradece, tá? A presença de todos vocês ao nosso meio. Muito feliz pela nossa campanha de missões nacionais que já iniciou no domingo passado e hoje a gente fez aqui esse momento de abertura com a irmã Beni. É muito importante, meus irmãos, nós avançarmos. R$600 não é nada. Quando a gente olha, por exemplo, na nossa vida, R$600 não é nem um salário mínimo. Mas esse valor, somado com o envio de todas as igrejas batistas do nosso país, faz um diferencial enorme, tá? Para sustento do missionário que está lá na Amazônia, está lá no interior do nosso estado, está em bairros da periferia, onde a Igreja Batista não existe, mas que precisa também avançar na pregação da palavra, tá bom? Então você é convidado não agora, ao final do culto, no momento de dízimos e ofertas, a deixar a sua oferta de campanha de missões nacionais, amém? Convido você a ficar de pé neste momento, como já é de costume, faremos agora o nosso momento de confraternização. Fique à vontade para desejar uma ótima semana para o irmão que está ao seu lado e cultuemos ao Senhor. Jesus é a aliança entre você e Jesus é a aliança.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar louvando. Nós vamos declarar que a nossa segurança está na presença do Senhor. Que debaixo das asas dele nós estamos seguros. Vamos louvar o nome dele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Como será vistificado o rosto ante a ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. Que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser Reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Esconda o rosto pra que vejam tua face em mim. Que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas
nossa vida. Sem tua presença, meu prazer. Santo Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por poder descansar debaixo das tuas asas, por saber, Deus, que na tua presença, Deus, o mal não pode nos tocar, nada daquilo que nós tememos, Pai, pode nos atingir quando nós estamos nos seus braços. E ainda que nós estejamos aflitos, ainda que nós estejamos abalados com alguma coisa, a tua presença, Deus, ela nos basta. A tua presença, ela nos dá, Pai, a força necessária para estar seguindo em frente, Deus. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando, Pai, esse nosso desafio de pregar o Evangelho a toda criatura, de pregar a tua palavra, Deus, a todos aqueles que necessitam ouvi-la. Queremos colocar diante de ti esse momento, Deus, em que nós estaremos ouvindo a tua mensagem nessa noite. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando a vida do nosso pastor. O Senhor esteja falando, Pai, à congregação, do mesmo modo como o Senhor falou com o teu servo, na elaboração desse sermão. Que nós possamos sair daqui, Pai, transformados, mudados pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, Deus, que planta nos nossos corações a paz que excede todo entendimento. Te pedimos que o Senhor esteja, Pai, livrando todas as barreiras, Pai, que nos impedem de nos concentrar na tua presença. Que o Senhor esteja, Pai, conduzindo a nossa atenção inteiramente para ti nesse momento. Nos fortalece, nos guarda e nos conduz como igreja. É o que nós pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento a palavra está com o pastor. Convidamos as crianças com idade de até 8 anos para virem aqui à frente. Nós estaremos fazendo uma oração pelas suas vidas. Todo culto de ceia, nós fazemos essa oração por todo o ministério infantil da nossa igreja, tá? As crianças aqui presentes, mas incluindo também as que já se encontram no berçário, que daqui a pouco estarão também desse tamanho, na idade aqui das que aqui estão. Nós estamos muito felizes, meus irmãos, pelo crescimento da nossa igreja nesse departamento infantil. O Senhor tem feito grandes coisas por nós através desta igreja, tá? E eu queria orar pela vida de vocês, que em seguida estarão participando do culto infantil, né? Uma continuidade do culto que já iniciou e agora elas terão uma mensagem do Senhor com a linguagem delas, tá? Toda a igreja ora comigo nesse momento. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, por estarmos em Tua presença. Nós queremos entregar a Ti a vida destas crianças, Pai amado, que estão aqui essa noite, que estarão meditando na Tua palavra, conhecendo mais do Senhor, sobre o significado de salvação, de vida eterna, que um dia o Senhor veio ao mundo e nos salvou, Pai amado, da morte eterna. E que o Senhor venha, Pai, salvar também estas crianças, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos e queridas, Deus abençoe. A igreja aqui permanece. Nós estamos fazendo um estudo do livro de 1 Pedro, hoje vamos iniciar o capítulo 4. Estamos em reta final de um estudo muito abençoado. Nós temos aprendido muito como igreja, porque Pedro ele está aqui escrevendo para uma igreja, ou para igrejas, tá? Porque a carta ela não identifica para qual igreja ele está direcionando, qual cidade, qual placa de igreja, assim podemos dizer simbolicamente. Mas o Senhor quis que esta carta ela estivesse dentro da Bíblia, dentro dos 66 livros que a Bíblia é formada pelos livros, uma delas a carta de Pedro, tá? Apóstolo Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, e hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 4 até o versículo 11, fazendo um pequeno preâmbulo, ao qual já iniciei,
confirmando que Pedro, ele está discipulando, ensinando a igreja quanto a um novo início na caminhada cristã deles, porque nós temos aqui novos convertidos, pessoas novas na fé, pessoas que entenderam a mensagem de salvação, acolheram essa mensagem, tiveram fé nessa mensagem, mas e agora? Como viver? Porque se nós somos crentes de Jesus, como é que esse crente deve viver? Como é que esse crente deve estar em um ambiente que não mudou, porque o mundo não mudou, o mundo continuou sendo o mesmo, mas a pessoa ao qual recebeu Jesus, ela já não era mais a mesma. Ela agora é uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova vida em Jesus Cristo, um servo, um filho de Deus. E aqui agora Pedro vai falar com esses irmãos sobre o vivendo para Deus, o viver para Deus. Porque nós fomos chamados para uma salvação que será eterna, que será para todos sempre. Mas enquanto essa salvação não chega, nós estamos ainda aprendendo, desenvolvendo essa salvação. E essa salvação ela é desenvolvida quando nós aprendemos e colocamos em prática o nosso viver para Deus. Ou seja, nós agora somos filhos de Deus. Pedro vai aqui dar alguns princípios, alguns nortes de como nós devemos viver para Deus. A Bíblia vai dizer que nós andávamos desgarrados no mundo. Mas Jesus nos alcançou, Jesus nos justificou, Jesus nos salvou. E aí um relacionamento que estava rompido do ser humano para com Deus foi restaurado em Jesus Cristo. E esse relacionamento agora restaurado, agora nós estamos retornando a esse relacionamento com Deus. E agora, como viver? Como viver para Deus? Essa é a pergunta que nós fazemos hoje. Esse é o tema da nossa mensagem, Vivendo para Deus. Pedro ensina os irmãos a viverem para Deus. E a primeira pergunta que nós fazemos é: o que é viver para Deus? Porque quando nós fazemos essa pergunta, e nós direcionamos essa pergunta para nós e para qualquer pessoa, podem surgir diversas respostas. Viver para Deus é fazer o bem. Viver para Deus é não roubar, não matar, não mentir. Viver para Deus é não ser corrupto. Viver para Deus é ser uma pessoa com práticas morais corretas nesse mundo. De certa forma, ela pode estar certa, né? Vou falar errado, na verdade, ela pode estar certa se as suas convicções estiverem corretas quanto à motivação pelo qual ela está fazendo o bem. Você concorda comigo que a pessoa ela pode fazer o bem por motivos errados? Sim. Você pode ter pessoas aí fazendo coisas boas no mundo, mas que o seu coração está corrompido. Mas que a pessoa ela está distante de Deus. Ela pode ser o bom samaritano, como a Bíblia vai trazer, mas não um exemplo, mas no linguajar, aquela pessoa ela é um bom samaritano, uma pessoa muito boa. Essa pessoa eu tenho certeza que ela vai para o céu. Porque a gente é acostumado a realmente olhar para o exterior. E o exterior, de fato, quando o Jesus vai falar que pelos seus frutos vos conhecereis. Então nós somos conhecidos sim pelos nossos frutos. Mas os nossos frutos, eles precisam ser o quê? Sinceros e verdadeiros. Então, aquilo que nós desenvolvemos na prática é consequência daquilo que Jesus fez no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo, na nossa vida de maneira integral e não por partes. Então, quando Jesus ele morreu numa cruz para nos dar vida eterna, essa vida eterna, ela nos dá essa salvação, mas nos acompanha também de uma santificação, onde nós já falamos sobre isso. E essa santificação, ela vai se transformar, e aí a gente trabalhou deveres sociais, como cristãos, deveres conjugais, marido e mulher, mas não para por aí. Porque eu não posso ser um bom crente e um mau esposo, eu não posso ser um bom crente e um pai ruim, eu não posso ser um bom crente e um profissional antiético, um profissional imoral.
Então, a salvação, ela me alcança de maneira integral. Jesus, ele morreu para mim, né, por mim, melhor falando, de uma forma que a salvação dele não é em vão, porque me livra da morte eterna, me livra do inferno, mas a salvação, ela também me transforma. Ela muda. Ela faz com que eu abandone o velho Rubens para ser um novo Rubens. E Pedro, ele vai desenvolver isso para esses irmãos. Ele vai mostrar aqui para nós que se nós somos verdadeiramente cristãos, filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, a nossa conduta deve ser essa. Então a mensagem ela vai ser objetiva nesse sentido, porque aqui ele vai trazer exemplos práticos. Então vamos para a leitura. 1 Pedro 4 diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provê. De forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Meus irmãos, então, como eu falei no início, a mensagem Vivendo para Deus. E a pergunta, o que é viver para Deus, ela vai ter várias respostas, tá? Mas Pedro, ele vai trazer para a igreja a necessidade urgente daquela comunidade. Então, quando nós olhamos coletivamente, a gente pode aqui responder também algumas coisas. O que a Igreja Batista Central Ágape, como é que ela está vivendo para Deus? Então, eu posso dar aqui alguns sinais. A Igreja Batista Central Ágape está vivendo para Deus, levantando ofertas para sustentar missionários que estão lá no campo, pregando o Evangelho. A IBCA, né, para não ficar extenso, a IBCA está todos os sábados aqui na escola, Epitácio, pregando o Evangelho para crianças e adolescentes. A IBCA está abrindo sua porta para receber pessoas de vários locais aqui do Grande José Walter para ouvir a palavra de Deus. Mas percebam que Pedro, ele está falando algo relacionado mais ao nosso testemunho. Um testemunho que ele é individual e que ele vai configurar em algo coletivo. Porque Pedro está falando aqui a uma igreja. Eu e você não somos igreja sozinho, mas nós somos crentes sozinhos, porque nós temos fé em Jesus, somos crentes, somos filhos de Deus, mas aqui ele está falando de algo que vai atrelar o nosso testemunho, a nossa vida cristã, mas que também está atrelado à nossa vida coletiva. Que não adianta você ser um bom crente diante de Deus, só você e ele, você pode ser alguém que lê a Bíblia, que ora, que tem uma vida devocional exemplar, e aí eu não estou dizendo que uma é independente da outra, mas que isso não é suficiente. Por quê? Porque nós precisamos ter um viver para Deus de maneira coletiva, onde nós somos chamados para o quê? Amar o nosso próximo.
E o próprio texto vai dizer que o amor perdoa o quê? Uma multidão de pecados. Olha que texto forte que Pedro vai trazer para nós. Perdoa uma multidão de pecados. E respondendo essa pergunta, o que é viver para Deus? E aí, aqui em rápidas palavras, é não viver para satisfazer seus próprios desejos humanos. Porque nós, quando nascemos, nós somos seres naturalmente egoístas. Nós somos seres naturalmente vaidosos. Nós somos seres que naturalmente nós nos conhecemos através de um espelho e nós começamos a avaliar aquilo que nos faz bem, aquilo que nos edifica, aquilo que melhora a nossa aparência, aquilo que é bom para nós. E eu não estou dizendo que isso necessariamente é errado ou pecaminoso, porque de fato a gente tem um autoconhecimento, e a partir desse autoconhecimento nós conhecemos o nosso próximo, conhecemos os nossos pais, conhecemos nossos familiares, nossos amigos, nossa vizinhança. Mas Pedro, ele já faz uma chamada para uma renúncia. Essa renúncia de que, para você viver para Deus, você precisa renunciar a si mesmo. Lembra da palavra de Jesus? Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a nossa cruz, meus irmãos, são os nossos pecados. A nossa cruz são as nossas dificuldades que, infelizmente, nos atrapalham na caminhada com Deus. Às vezes é uma borboleta que está passando aqui, e aí os irmãos ficam olhando para a borboleta e perdem o foco. E eu não estou aqui punindo os irmãos por isso, tá? Fiquem tranquilos e em paz, né? O Senhor está ouvindo nossas orações, mais ou menos, ela está voltando, mas né, vamos tentar aqui manter o foco, tá bom? E Pedro, ele faz essa chamada, não viver para satisfazer seus próprios desejos humanos. E aí ele cita exemplos. Primeiro, libertinagem. A libertinagem nada mais é do que uma liberdade de maneira ampla, de uma maneira que ultrapassa limites. Porque concorda que Jesus nos chamou para ser livres? Nós somos livres em Jesus, amém? Nós somos livres, nós somos libertos do pecado. Mas muitas das vezes a gente ultrapassa os limites dessa liberdade que vai se transformar, como a Bíblia vai dizer, em uma libertinagem. Porque agora eu sou crente, eu sou um filho de Deus, eu sou salvo, eu posso fazer ainda o que eu quero. Mas não é assim que funciona. Na verdade, eu posso sim fazer o que eu quero, se for da vontade de Deus. Deus é o nosso limite. O viver para Deus é o limite colocado por Ele, porque Ele sabe que se a gente passar desse limite, a gente vai cair, a gente vai falhar, a gente vai quebrar a cara. Aí a gente volta para onde? Lá para a criação. Adão e Eva. Deus disse, olha, vocês podem comer de todo o fruto de toda a árvore daqui do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, limites, meus irmãos, não é uma punição, é uma proteção. Os limites que os pais colocam para os seus filhos, que os filhos na rebeldia, mas o senhor é muito chato, a senhora é ruim, porque eu quero ultrapassar esse limite e não posso. Nada mais é do que uma proteção. Por quê? Porque ao ultrapassar esse limite, nós podemos incorrer em um grande risco, que é cair, que é pecar. E assim aconteceu com Adão e Eva. A desobediência levou eles a um afastamento do Senhor. Então a libertinagem é algo que nós não podemos conceber como algo normal da nossa vida. Nós somos livres. Nós podemos, como crentes, jogar uma bola, assistir televisão, praticar um esporte, fazer amigos. Tem muitas coisas que nós podemos fazer que uma pessoa do mundo que não é crente faz. Mas existem coisas que, infelizmente, se nós fazemos, nós estamos ali, como o salmista vai dizer, na roda dos escarnecedores. E ele vai continuar, sensualidade, bebedeiras, orgias e farras, idolatria repugnante. E aí eu não vou aqui explicar cada um, elas já são autoexplicativas, mas a lista ela não termina, tá? Ele apenas cita algumas situações que com certeza estava abarcando 99% da igreja. Uma pessoa que
acostumava a beber até se embriagar, o vinho muito comum aqui nessa época. A gente está falando aqui de um contexto rural, onde o vinho era algo normal, a pessoa beber, mas os apóstolos, e também lá em Provérbios, vai condenar o quê? O embriagar-se. O embriagar-se. Ou seja, não é normal você estar o quê? Em bebedeiras. E aí a gente pode aqui ampliar, porque aqui eu não estou fazendo nenhuma, confirmando que beber não é pecado, tá? Mas porque ele está dizendo o seguinte, você é um crente, você bebendo e não se embriagar, ok, você não está no pecado do embriagar-se. Mas como é que as pessoas vão olhar para você como uma nova criatura em um ambiente onde tem pessoas que estão bêbadas e embriagadas? Qual é a diferença sua? Qual é a luz que você está levando para um ambiente de bar, um ambiente de festas, um aviões fantasy desse que teve ontem, que a gente passou ali na Alberto Craveiro e o pessoal fantasiado. E aí você vê o pessoal adorando aquilo, postando, fazendo questão. E as pessoas, aí você, como um crente, você não vê dificuldade de participar de um ambiente como esse. Porque você é crente. Porque você é salvo, você é um filho de Deus. Mas Pedro está condenando justamente você estar nesses ambientes. Em orgias, em farras. E aí ele vai falar da idolatria de forma que repugnante. Ou seja, aquela idolatria que, ao invés de te santificar, na verdade está te corrompendo. E a gente, infelizmente, precisa tratar aqui da idolatria da Igreja Católica. Perdoem se há alguém aqui considerado católico, tá? Mas quando nós olhamos para a idolatria, para mim não entra. A pessoa está na igreja no domingo, assiste a missa e está tudo bem, e no sábado está numa bebedeira, está numa farra. Que transformação é essa? Que evangelho é esse? Aí, claro, aí eu estou falando da igreja católica como algo comum, mas é o que pode acontecer na nossa igreja também, não pode não? Pode. Pode acontecer em todas as denominações. E estava acontecendo aqui. Porque se não estivesse acontecendo, Pedro não teria escrito essa carta da forma como ele levantou. E o mais interessante, nós aprendemos isso, que tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. O limite colocado pelo Senhor para nós é uma proteção, para que a gente não pule a cerca, para que a gente não ultrapasse e caia em pecado, caia num abismo, que uma vez caindo é muito difícil de voltar. Então, qual é o objetivo? Da gente não viver mais segundo os nossos desejos humanos, desejos carnais, desejos esses que são pecaminosos. Primeiro, viver em novidade de vida. Versículo 3. Em sua cobiça... Avancei aqui para o 2 Pedro. 1 Pedro 4, 3. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada o quê? Aos pagãos. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que quanto tempo nós já perdemos fazendo o que é errado. E aí, se eu sou um crente, se eu sou uma nova criatura, se eu sou alguém salvo, por que eu vou continuar ainda nesses ambientes? O que ainda me leva a frequentar festas, frequentar rodas de amigos, que você vai ver ali não edifica em nada? Então Pedro está fazendo essa reflexão. E essa reflexão é para nós hoje. O que nós estamos fazendo com a salvação que Deus nos deu? Que novidade de vida nós estamos vivendo? Porque Deus nos chama para viver algo novo. Lembra aquela música? Eu quero viver algo novo. O pastor tentou, tá? Mas vou voltar aqui para a pregação, que é o meu forte. Música não é. Então, é viver a novidade de vida. A novidade não é um milagre, não é só coisas boas, não é um carro, uma casa, um emprego. Não, a novidade de vida é você viver para Deus. É você afastar, renunciar, mandar embora da sua vida, não necessariamente os desejos, porque a gente vai sempre desejar, mas é o fazer, o executar, o acontecer. Não se sinta
a pior pessoa, embora você é sim, porque infelizmente nós somos. Se Paulo, que foi Paulo, dizer que era o pior dos pecadores, quem somos nós, tá? Mas lhe digo muito tranquilidade, que você, na minha concepção humana, não é a pior pessoa quando você que vive um vício, decide renunciar, mas sente um desejo ainda. Sente aquela vontade. A vontade, necessariamente, ela não é pecado. Que a gente chama isso de tentação. Mas nós não devemos cair nessa tentação. Nós não devemos. E quantos vícios nós podemos ter em nossa vida e que nos acompanham por toda a vida, até o nosso último dia de vida. É muito triste ver pessoas que quando você fala no nome da pessoa, é o papudim, é o bebim, é o drogado, é o viciado, é o mau caráter. E o mau caráter também é meio que um vício, né? Porque a pessoa não muda, ela tem aquele caráter, ela é conhecida por aquilo e ela não mudou. Então isso é muito grave, meus irmãos, porque Deus nos chama para viver em novidade de vida. Com qual objetivo também nós nos afastamos desses desejos? Para causar estranheza aos que pecam. Porque se nós somos luz, e a luz ela impacta. A luz ela impacta. Se eu pedir para vocês fecharem os olhos, não vou cair no erro de apagar a luz de novo, porque ainda ficou essa acesa. Mas se a gente fechar os olhos e fechar por muito tempo e de repente abrir, a luz vai causar o que em nós? Uma estranheza, uma dificuldade. Vai machucar um pouquinho. Ou seja, porque a luz de Jesus, ela realmente tem esse poder. Você tem uma pessoa que andava em trevas, andava na escuridão, era uma pessoa que era vista como uma pessoa ruim, e hoje é de Jesus, está em Jesus, pertence ao Senhor. Aquilo dali, meus irmãos, causa uma estranheza tão grande, porque as pessoas só conhecem o que daquela pessoa? A velha criatura. E por conhecer a velha criatura, o que vai acontecer? Vão jogar pedras, vão atacar. É muito, assim, vou usar aqui um exemplo. Quem lembra daquele caso daquela atriz da Globo, vocês vão me ajudar, que foi morta, ela fazia uma novela na década de 90. Como? Daniela Pérez. Pronto, Daniela Pérez, beleza? Vamos aqui, Daniela Pérez. O autor da morte da Daniela Pérez morreu crente em Jesus. Morreu crente em Jesus. Não sei se ele chegou a se tornar pastor, mas ele era atacado por conta do quê? Da sua fé. E eu não estou dizendo que ele não merecia, tá? Não estou dizendo. Quando você comete um pecado, e tamanho pecado foi o que ele cometeu, as consequências foram com ele até o caixão. Mas ele morreu com Cristo Jesus e ele está no céu agora, meus irmãos. Assim eu creio, tá? Se houve arrependimento, se houve realmente uma transformação. Mas as pessoas lá fora vão dizer, tá na igreja se escondendo. O pessoal no Instagram fica, cometeu esse crime, daqui a pouco está postando o versículo, está na igreja, mas é claro. E a pessoa tem que estar continuando fazendo maldade? A pessoa tem que buscar realmente o Senhor, ela caiu. Pastor, mas não foi sua esposa. Graças a Deus que não foi, que nunca seja. Mas, meus irmãos, Jesus ele morreu para salvar pessoas já condenadas para o inferno. Nós já nascemos condenados para o inferno. E Jesus ele veio para o quê? Não para nos condenar, porque nós já éramos condenados, mas para nos salvar. Para nos salvar. E essa salvação ela vai causar estranheza, dependendo do pecado que você cometeu. Dependendo do pecado que você, infelizmente, era conhecido, mas que agora você está andando em novidade de vida. Então, você vai causar estranheza aos que pecam, mas a gente confirma essa estranheza como um bom testemunho. Você está dando um bom testemunho, você está evangelizando através da tua vida, através de um novo momento seu, e aquilo, infelizmente, para aqueles que não entendem, não têm o Espírito Santo, infelizmente, vão achar muito estranho e vão jogar pedras em você. E versículo 6. E por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que
eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus, ou seja, para escapar da justiça de Deus. Nós não podemos, como crentes, continuarmos em pecado. Quando eu digo continuar em pecado, é no sentido de que está tudo bem. Hoje, culto de ceia, vi um vídeo muito legal de um crente explicando para sua esposa, pessoas que estão em pecado podem participar da ceia? Estava ali procurando. Podem participar da ceia? Aí ele volta a pergunta para a esposa. Quem não tem pecado? Você não tem pecado? Eu tenho pecado. Aí entra aquela discordância teológica. Não, mas ele está dizendo é permanecer em pecado. Mas o que vai dizer o texto? O homem deve o quê? Examinar-se a si mesmo e em seguida tomar do pão e beber do cálice. Então, examinar é reconhecer diante de Deus que, Senhor, eu sou pecador, eu não mereço a tua salvação, mas eu sou salvo porque o Senhor morreu pela minha vida e pelos meus pecados. E através disso é que eu como do pão e bebo do cálice. Então a gente tem essa dificuldade de fato, porque a gente aprendeu a fazer as coisas por mérito, por merecimento. Não, eu não vou participar da ceia porque eu não mereço. Eu não vou para a igreja porque eu não mereço estar na presença de Deus. Meus irmãos, ninguém merece. Não é por merecimento. Não é. Então, nós escapamos da justiça de Deus porque nós confirmamos uma luta diária de renunciar os nossos desejos carnais, os nossos desejos humanos. O que é viver para Deus? Não viver para satisfazer seus próprios desejos humanos e fazer o bem ao próximo. Nosso segundo ponto, fazer o bem para o próximo. E aí ele vai seguir aqui nos versículos 7. Primeiro, a pergunta é, o que é fazer o bem para o próximo? E aqui ele vai ser bem certeiro, porque às vezes a gente acha que fazer o bem para o próximo é um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Claro que são indícios, é um início, é um começo. Mas, o que é que o texto vai dizer aqui? 8. Sobretudo, amem-se o quê? Sinceramente uns aos outros. Porque eu posso dizer que amo o meu irmão, mas é um amor que não é o quê? Sincero. É um amor falso. E aquilo que é falso não é verdadeiro, não existe. Não existe amor. O amor, quando a gente diz amor sincero, é um amor que é verdadeiro, é de fato um amor. Não adianta eu dizer que amo alguém, mas no meu coração eu desejo mal para essa pessoa, eu estou com raiva dela, no sentido, claro, permanente. A raiva é um sentimento natural de uma coisa ruim que lhe fizeram, mas é a permanência disso, é a ausência do perdão posterior. Então ele vai dizer aqui, fazer o bem ao próximo é o quê? Amar uns aos outros de modo sincero, ser mutuamente hospitaleiros sem reclamação. E aqui eu sei, meus irmãos, que é um desafio a gente ser hospitaleiro, porque nada melhor do que a nossa casa, só a gente. Quando a gente recebe uma visita, a gente já fica desconfortável. A chamada zona de conforto é a nossa casa. Mas, meus irmãos, a gente até tem feito um esforço, não obrigatório, mas algo natural e voluntarioso, e eu estou muito feliz por isso, que a gente tem entendido que igreja também são casas. Como é que as pessoas se reuniam na época de Jesus? Nas casas. Jesus alcançou muito mais pessoas nas casas. Zaqueu foi alcançado aonde? Na casa dele. Jesus realizou curas aonde? Em casas. Pessoas doentes. Ele estava lá pregando, do nada um paralítico descendo pelo telhado. E Jesus foi lá e fez a cura. Então a nossa casa ela é muito poderosa para alcançar pessoas. Vocês sabiam que na minha adolescência eu não tinha, no meu entender, um lar saudável. Eu não estou falando pelos meus pais, eu falo por mim. Eu não conseguia estar na minha casa.
Porque era briga, era confusão, era implicância. Eu não estou aqui acusando meus pais, tá? Eu também era falho como filho. Mas o que eu quero trazer aqui não era um ambiente que eu me sentia bem. Mas eu tinha um grande amigo, que foi o que me levou para a igreja, e eu estava lá na casa dele. Quando eu não me sentia bem na minha casa, aí eu falava, Macaulay, tô indo aí. Macaulay, viu o nome dele? É um nome esquisito mesmo, mas... Você lembra aquele ator, Macaulay Culkin? É só Macaulay mesmo, M-A-C-O-L-Y. É bom que quando ele vem aqui, você é o Macaulay, alguns aqui até já conhecem. Então, eu ficava lá na casa dele, passava o dia, a gente jogava o War, que é um jogo que quem jogou é o dia todo, entra madrugada. Mas às vezes não é pelo jogo, não é pela comida, é só pela paz. É só por um ambiente que muitas vezes os nossos filhos não têm na nossa própria casa. Os nossos cônjuges não têm na nossa própria casa. É muito ruim você chegar do trabalho e você vê o horário, vai dar 5 horas da tarde, eu vou para casa. É muito ruim, meus irmãos. É muito ruim. Eu digo muito para a Júlia, minha esposa, que a gente nunca chega a esse ponto. Porque é uma crise gigantesca no casamento. Você não querer ir para a sua própria casa. Mas isso acontece. Já está acontecendo com os nossos filhos e a gente muitas vezes nem percebe. Porque aconteceu comigo, eu era filho, eu morava com os meus pais. Meus pais não sabiam disso. Então, ser mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, né? Aí, claro, cada um vai ter o seu limite, tá? Também não é aquele... não vamos ultrapassar os limites. Você é hospitaleiro, a pessoa chega, bota os pés no sofá e abre a geladeira, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Mas a hospitalidade, ela tem que haver. E exercer o dom recebido para servir aos outros. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento. Aí o que você vai fazer com esse talento? Você vai enterrar? A passagem dos talentos é bem clara. Você vai o quê? Multiplicar. E a multiplicação, ela significa abençoar outros. Você vai abençoar outras pessoas com aquilo que Deus te deu de dom e talento. E eu tenho certeza que Deus já lhe deu muitas coisas, seja financeiras, seja patrimoniais, sejam de dons com você, da sua personalidade, da sua pessoa. Vou usar aqui o exemplo da Fabiana. Fabiana ontem estava brincando com as crianças aqui. Eram 6 crianças, eram 8. Perdeu as contas. Nunca vi a Fabiana brincando com ninguém. Ontem eu vi. E eu achei muito legal. E lhe parabenizo. É um talento que Deus deu a Fabiana. Talvez ela nem conhecia. Mas a igreja fez com que ela tivesse uma oportunidade de estar ali com as crianças brincando. Às vezes é só isso. Hoje a gente estava aqui na escola bíblica. A gente recebeu um treinamento sobre autismo. E uma palavra que eu guardei muito comigo, e eu transmito para a igreja: intervenção. Meus irmãos, nós precisamos ser interventores nessa igreja. A gente não pode ver o caos acontecendo ou pessoas isoladas e não fazermos nada. Às vezes tem pessoas aqui no nosso meio que termina o culto e já vai para casa. Não deixa. Chega primeiro que ela lá na porta. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, uma boa semana. Tá? Não deixa essa pessoa ir para casa sem sentir o calor humano, sem sentir essa hospitalidade que transcende a nossa casa. Vocês percebam que eu tento, às vezes eu pego a pessoa lá na calçada, a pessoa já está quase na esquina, ei, volta aqui, boa semana. A pessoa fica toda errada, mas aí é com ela. Tá? E eu respeito, eu entendo, tem pessoas que são assim, eu não estou dizendo que você está em pecado, mas é isso, meus irmãos, é a gente ser hospitaleiro. A gente realmente não julgar o outro, mas o que falta no outro eu vou o quê? Completar. Foi a mensagem que a gente recebeu pela manhã. Crianças autistas, pessoas autistas, vão ter pessoas que realmente são mais afetuosas, como o Guilherme. Guilherme não pode me ver, me abraça, dá beijo, mas tem outros que não. E aí, ok, vou respeitar, mas tem um limite. O limite não é eu abraçar a pessoa, não é eu pegar ela no colo,
Mas eu posso muito bem. Oi, tudo bem? Deus te abençoe. E aí você começa a quebrar o quê? Algumas barreiras que não é nem por conta de pecado. É algo cognitivo que ela tem, que é uma barreira para ela se relacionar. Então nós precisamos avançar, meus irmãos, nisso. E que Pedro entendia que essa igreja precisava avançar. Com qual objetivo? E aí, 2. Para glorificar a Deus em Cristo Jesus, porque Jesus, meus irmãos, foi o maior exemplo de amor ao próximo. O maior exemplo de hospitalidade foi Jesus Cristo. Jesus recebia mulher, homem, criança, leproso, deficiente. Ele recebia todo tipo de pessoa. Então a gente não pode restringir as pessoas que vêm ao nosso meio. Por quê? Porque quando nós amamos essas pessoas, independente da sua classe social, política, cor, onde ela mora, enfim, não importa, nós devemos amá-la para glorificar a Deus. Nós glorificamos a Deus quando nós fazemos o bem. A gente fica nessa reflexão todo sábado, poxa, tem 50 crianças na escola, mas não veio uma, só veio as da igreja, mas nós estamos glorificando a Deus quando nós estamos fazendo o bem para aquelas crianças, ainda que elas não venham para essa igreja. Mas o fazer o bem também é algo que é a vontade de Deus. Queremos que o fazer o bem se configure em salvação, em alcance dessas vidas, em conversão, em batismo, em participação aqui da ceia. Mas nós já estamos fazendo o viver a Deus, o vivendo para Deus, quando nós fazemos o bem para essas crianças. 2, para que Deus perdoe sua multidão de pecados. E aqui eu não estou falando como consequência, tá? O perdão de pecados é Jesus. Jesus morreu na cruz, você pediu perdão a Ele e Ele te perdoou. Mas que perdão é esse que não te transforma em alguém que ama as pessoas? Porque quando nós somos descrentes, ímpios, longe de Deus, nós não conhecemos o amor de Deus. Nós não conhecemos esse amor, que Ele é misericordioso, que Ele é gracioso. Mas uma vez que esse amor é manifestado em nós, naturalmente ele transborda. Ele vai para outras vidas. Ele não fica só em mim, mas ele transcende as minhas atitudes, minhas ações, o meu falar, o meu agir, impacta pessoas ao qual são alcançadas quando eu faço o bem para elas. E, consequentemente, Deus olha para nós e diz, eu te perdoei de todos os teus pecados e você realmente está fazendo aquilo ao qual eu te perdoei. Porque eu não te perdoei só para te salvar, só pela salvação em si, mas para que você dê frutos, para que você seja uma bênção para outras pessoas. Amém? E para nós concluirmos, trago 2 pontos muito simples e muito objetivos para a igreja. Se afaste daquilo que é contra a vontade de Deus. Lembra que nós falamos sobre a renúncia dos nossos desejos carnais? Então, se nós estamos caindo em práticas que configuram-se como algo contra a vontade de Deus, que nos afasta de Deus, que nos esfria, ou que você que não é crente, mas você tem andado distante de Deus, cometendo essas práticas, renuncie elas para que você passe a viver para Deus. Que esse é o próximo ponto. Viva a partir de hoje para Deus. Nós precisamos, meus irmãos, viver para Deus hoje. Hoje. Nós temos aqui Pedro escrevendo para uma igreja, para crentes, e o que ele diz? Vivam para Deus. Que ironia. Não deveria ser algo óbvio? Deveria ser algo, não, se você é da igreja, se você é um crente, você automaticamente já vive para Deus. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode estar aqui essa noite como alguém que não tem vivido para Deus. Você pode estar aqui essa noite como alguém que tem sido somente religioso. Somente alguém que tem assumido compromissos com esta igreja, mas que passou do portão, você vive para si. Você vive para os seus desejos.
não há renúncia. Você escolhe o que renuncia, isso aqui eu renuncio, isso aqui eu mantenho. Mas Deus te convida para te perdoar das suas falhas e para que você viva uma vida com o teu Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por esta mensagem. Em seguida, estaremos servindo para os irmãos a ceia do Senhor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Jesus, por esta palavra, que o Senhor venha fazer morada em nossos corações para nos ensinar um viver, Senhor, digno de alguém que pode, Senhor, diante de um espelho ou diante até do Senhor mesmo, melhor assim dizendo, eu vivo para Ti, Senhor Deus, Senhor Jesus. E esse viver, Pai amado, ele transcende na minha realidade coletiva como igreja. O viver para Ti, Senhor, é na minha casa, é no meu trabalho, em todas as áreas da minha vida onde o Senhor me chama para ser luz, onde o Senhor me chama para ser uma nova criatura, andar em novidade de vida, mas para isso há muita renúncia, há muito perdão de pecados, e que multidão, Senhor, o Senhor levou para si na cruz do Calvário, Senhor, mas essa multidão, Pai amado, foi sim perdoada por Ti, Senhor amado, e nós vivemos, Senhor, através deste perdão, através da Tua salvação, através da Tua graça. Nós Te pedimos, Senhor, perdão essa noite. Se um dia andamos afastados de Ti, se um dia, Senhor, andamos, Senhor, distantes daquilo que o Senhor queria que nós tivéssemos, Pai amado, fazendo, que é amar o nosso próximo, que é ser hospitaleiro, tudo, Senhor, com o único motivo que é para Te glorificar. E recebe, Senhor, toda a glória e a majestade, Senhor, através de todo o entendimento e sabedoria derramada em nossos corações por Ti. E nos usa, Senhor, como igreja, a manifestar a Tua vontade aqui neste lugar. Assim nós choramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convido Mário e Beni para estarem servindo a ceia. Lembrando aos irmãos, tá, que a ceia do Senhor são para todos aqueles que são batizados, e o batismo que reconheceu publicamente Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você sendo dessa igreja ou não, tá? Se você teve esse batismo, fique à vontade para participar da ceia. Se você não está nesse círculo de pessoas, nós convidamos você para estar em reflexão, porque você também pode ser alguém a se batizar e a receber do Senhor o pão e o cálice e participar da ceia.
Algum dos irmãos não recebeu algum dos elementos da ceia? Se não há, convido a igreja a ficar de pé. Estaremos juntos participando da ceia do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então, memória do corpo de Cristo Jesus, comamos do pão. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de ouvir a Tua palavra, guardar no coração, mas principalmente termos a força de vontade de praticar, nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros. Obrigado novamente, Senhor, pelos os livramentos que temos. Em nome do Teu amado Filho Jesus, amém. Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Amém? Jesus voltará, meus irmãos. Ele voltará. Pode ter certeza disso, porque ele mesmo nos confirmou. E em memória do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz e da promessa de que ele vai voltar para nos buscar, bebamos do cálice. Senhor Deus, Santo e Eterno Pai, nós te somos gratos, ó Deus, por fazermos parte dessa aliança, ó Deus, e assim, Senhor, nós entendemos que o teu sangue precioso derramado ali, Pai, foi para nos salvar e para que nós possamos todos os dias lembrar esse tremendo sacrifício, ó Deus Santo, e que nós possamos a cada dia estar lembrando que o Senhor vai voltar. Que essa aliança é eterna, Senhor, que nós possamos guardar nosso coração e sempre estar fazendo como Tua palavra manda, que nós possamos lembrar que não é um ritual, mas não apenas um ritual, mas sim, porque assim o Senhor nos ensina a estar reavivando, lembrando também o sacrifício. No nome de Jesus, amém. Convido você a permanecer de pé e a gente vai repetir esse louvor, tá bom, Gediel? E a gente vai fazer o apelo em seguida. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há
necessita mais de ti. Alguém aqui essa noite, não sei se a palavra lhe alcançou, não sei se o louvor lhe alcançou, a ceia lhe alcançou, mas é uma oportunidade que nós temos como igreja para dizer que Jesus quer lhe alcançar. Jesus um dia me alcançou, um dia eu estava perdido em pecados, mas Ele me encontrou e Ele quer também te encontrar. E nós desejamos apelar pela sua vida. O apelo é isso, é apelar, é pedir que você aceite Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Alguém em nosso meio que deseja publicamente confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, convido você para vir aqui à frente, neste momento. E, juntamente com esse convite, se há alguém aqui que já era um crente em Jesus, mas tem andado distante, tem andado afastado dos caminhos do Senhor, mas deseja assumir, a partir de hoje, um compromisso de viver para Deus, convido você também a vir aqui à frente. Eu até desci, não proposital, pela ceia, mas eu queria estar pertinho de você, lhe dar um abraço, dizer que quero caminhar com você, dizer que quero te ajudar, dizer que esta igreja vai te ajudar, para que você alcance eternamente a salvação, mas precisa de um ato. Precisa hoje você confirmar isso diante do Senhor. Há alguém em nosso meio? Convido você a vir aqui à frente. Pode vir. Receber uma oração, receber um abraço. Se não há, desejo orar mais uma vez por toda a nossa comunidade de fé, toda a nossa igreja, e que Deus possa lhe dar mais essa oportunidade em nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela ceia que participamos essa noite, Pai amado, e que um dia será presencial na Tua glória, Pai amado. Junto com todo o povo de Deus, todo o povo alcançado pelo Senhor no céu, Pai amado. Mas há pessoas, Senhor, relutantes, há pessoas de coração duro, Pai amado. Qual é o nosso papel como igreja? É orar por essas pessoas, é amar essas pessoas, é fazer o bem, Pai amado, a essas pessoas, para que um dia, com a Tua misericórdia, com a Tua permissão e graça, elas venham também a se render aos Teus pés, Pai amado. E continua conosco, Senhor, como igreja, e recebe, Senhor, a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, passo a palavra para o louvor. Amém, irmãos. Nós iniciamos o culto dizendo que do Senhor é a terra e tudo o que nela há. E esse é o nosso primeiro princípio quando nós pensamos em contribuição. Quando nós pensamos em contribuição, nós pensamos em apenas retribuir um pouco daquilo que o Senhor tem feito por nós. Ele é o dono de todas as coisas que existem e Ele convida a sua igreja, né? Aqueles que, obviamente, têm condição de todos os meses estarem doando 10% da sua renda para firmar esse compromisso financeiro com a igreja. Isso é a palavra voltada para os membros. Aqueles que não são membros ainda, nós convidamos a serem generosos, contribuindo segundo o seu coração, aquilo que você consegue, aquilo que você pode doar, para que a obra do Senhor avance. E como eu falei domingo passado, nós temos hoje duas frentes principais em que nós podemos atuar. Aliás, três frentes principais que nós podemos atuar. A primeira delas é atuar para o sustento dessa casa. Nós não contamos com parcerias com a Enel nem com a CAGES. Todos os meses nós temos as nossas despesas regulares aqui. E o que sustenta essa igreja é justamente a sua membresia. Segundo ponto, nós temos uma grande obra em curso, um grande projeto de obra sendo desenvolvido. E essa campanha também está acontecendo, a nossa campanha local, que nós estamos edificando o santuário ao Senhor. E o terceiro é o nosso foco desse mês de setembro, nossa campanha de missões nacionais. Desejamos ser o braço do Senhor em outros estados. Ainda que a IBCA seja uma igreja do José Walter, ela, através dessa campanha, pode alcançar ribeirinhos no Amazonas, ela pode chegar até o Acre, ela pode chegar até Roraima, onde quer que você imagine nesse Brasil, através dessa campanha de missões nacionais, o braço da igreja do Senhor, ele pode chegar. Então, você tem essas opções, enquanto nós louvamos ao Senhor com o hino 329 do cantor cristão.
você pode contribuir através dos seus dízimos, através das suas ofertas. E se você optar pelos meios digitais, nós temos a chave e o QR Code ali ao fundo. Vamos louvar o Senhor. Se da vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, que em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu Conflito fraco ou forte, entre desanime, seu focinho está. Meu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te somos gratos, Pai, por cada dízimo colocado aqui no teu altar, por cada vida, Senhor, derramada aqui, Pai, no teu altar, diante de ti, pelo teu sacrifício derramado na cruz, pelas nossas vidas e por cada um de nós. Nós te agradecemos, Pai, por cada pessoa, Pai, que chegou até aqui com o intuito de te adorar e que se colocou, Senhor, na tua presença, Pai, para trazer aqui o teu dízimo, Pai. Que seja usado para a tua honra e tua glória, da tua maneira, de acordo com a tua vontade. Que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais e que abram-se portas para aqueles que ainda não contribuem por falta de emprego, Pai. Que o Senhor possa ser auxílio para essas pessoas. Essa é a oração que eu te faço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, mas antes nós temos a nossa agenda semanal. Vou convidar a irmã de Socorro também, que ela queria dar um aviso, mas vou seguindo aqui com a nossa agenda, tá? Quarta-feira, 7h30 da noite, nosso culto de oração. Pode vir, irmã.
É o nosso compromisso em estarmos orando juntos como igreja e estarmos também aprendendo um pouco da palavra. Então, culto de oração e doutrina é para isso. 7h30 toda quarta, nós estamos aqui. Sábado missionário, às 8 da manhã, no próximo domingo, nós temos o piquenique do GMI. Mais informações aí. É isso? GMI é mais... Tá, ok. 2 da tarde, nós temos as organizações, amigos de missões, embaixadores e mensageiras. 2 da tarde, as irmãs estarão na Assembleia, acredito que a irmã vai falar sobre isso. 6 da noite, os jovens, nós temos um compromisso aí com o Teologando da Jubuc, que é uma programação voltada para jovens, uma programação voltada para quem deseja se aprofundar um pouco mais nos estudos da Palavra de Deus. Então, contamos aí, você do Central Jovem, a estar participando dessa programação 6 da noite. Mais informações a gente troca nos grupos, tá? Para a gente poder combinar aí o horário de saída. Domingo, nossa Escola Bíblica Dominical, às 9 horas. Próxima semana, programação normal, tá? 5 da tarde, classes de integração para os irmãos que estão rumando aí rumo ao batismo. 6 da noite, culto de louvor e adoração para a honra e glória do Senhor. Se Deus permitir, mais uma vez estaremos aqui. Não deixe de seguir a igreja nas redes sociais, @IBCAHP no Instagram, YouTube, IBCA Média. Socorro. Graça e paz, igreja, boa noite. Eu venho aqui falar exclusivamente para as meninas, as bonitas da igreja, né? Sábado, às 2 horas da tarde, nós vamos ter a nossa Assembleia da União Feminina, lá na Igreja Batista El Shaddai, no Conjunto Ceará. Infelizmente, a gente não vai poder estar pagando as inscrições das irmãs, mas a gente vai estar pagando o transporte. Então, aquelas que tiverem interesse de ir, amanhã a gente vai estar colocando o link no grupo, você faz a sua inscrição, coloca o seu nome na lista, que é para a gente ter uma ideia de quantos Uber a gente vai precisar, certo? Mais detalhes, vocês podem procurar a mim, ou a Shirley, ou a irmã Alexandra. Se você não sabe fazer a inscrição, procura uma de nós. Outra coisa, hoje, após o culto, nós temos a cantina exatamente para isso, para que a gente possa pagar o transporte dessas irmãs. Tá bom? Obrigada. Boa noite, Deus abençoe. Os irmãos vão ficar de pé, convidar aqui 2 pessoas para a gente estar orando, Mayra e Jaqueline, 2 irmãs que fizeram aniversário. Mayra fez um pouquinho antes, mas nós não oramos, então faço questão. E a Jaqueline, vulgo minha irmã, vulgo também minha sogra, para quem não sabe, fez aniversário dia 11 de setembro. Então, se você lembrar dessa data, 11 de setembro, o que aconteceu? Nasceu a Jaqueline, tá? Nessa data, para a glória de Deus, mulher do meu sogro, a genitora que chama, genitora da minha amada esposa. E também um recado importante, tá? Se você, durante o culto, sentir uma dorzinha de cabeça, acontecer alguma coisa, você precisa de uma medicação, a gente tem aqui uma pequena farmácia, tá bom? Até aproveitar para brincar. Que igreja é essa que o pastor não cura? O pastor não faz uma oração para curar as doenças? Pois é, meus irmãos, eu não tenho esse dom de cura, tá? Mas graças a Deus, homens e mulheres na indústria farmacêutica, a gente tem, com muito carinho, um pequeno conjunto de medicamentos, tá? Se você está nesse contexto, já fica sabendo, tá bom? Então vamos finalizar o nosso culto. Convido você a impor suas mãos para essas 2 vidas e também estaremos juntos encerrando o culto de louvor ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Jesus, por este culto, Pai amado, que prestamos a Ti essa noite e que o Senhor receba, Pai amado, toda a nossa adoração como um aroma suave para Ti. E te agradecemos, Senhor, pela vida da Mayra e da Jaqueline, 2 servas, Pai amado, fiéis a Ti, que têm servido a esta igreja, Pai amado, na vivência, no cuidado, no compartilhar, Pai amado, desse grande corpo, dessa grande família que é a Igreja Batista Central Ágape. E continue as usando para ser uma bênção no seu lar, nesta igreja, aonde o Senhor as chamar. E abençoa, Pai amado, cada família aqui presente, que possamos ter uma semana abençoada e juntos estarmos aqui nas próximas programações para vivermos, Senhor, para Ti, assim como foi pregado essa noite. E que o amor de Deus, nosso Pai,
A graça salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Próximo sábado. Perdi. Deus abençoe. Bom retorno aos seus lares e até a próxima programação.